Sabadão vem chegando, hein, que a nossa grande jogada está no ar com muito papo bacana. Fim de semana promete, hein? Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. E a gente, claro, faz o pré-jogo aqui na nossa grande... É o Esquenta, né, galera? É o Sabadão do Esquenta e a gente discute, comenta e você também faz o questionamento, participa com a gente através do nosso WhatsApp, falando sobre o Atlético Paranaense e Fortaleza. Olha, o Tricolor de Aço vai ter que melhorar esse rendimento fora de casa. Apenas uma vitória diante do Goiás. Que é isso, Tricolor? E o Ceará contra o Sport amanhã, hein, na Arena Castelão. São assuntos aqui para a nossa grande jogada de hoje. Além do Ferroviário, que precisa vencer o Manaus às 5 horas da tarde de hoje. E tem uma matéria bem bacana. Eu quero chamar a mulherada aqui comigo. Olha, eu conheci uma turma show de bola, umas meninas, que elas, através de um grupo, eu vou dar só um spoiler rapidinho, tá? Através de um grupo de WhatsApp, elas foram juntando, comentando sobre as partidas e criaram uma torcida organizada formada só com mulheres. A gente vai conversar com elas e eu vou ter o prazer de compartilhar toda esse trabalho que elas tiveram e elas vão mostrar pra gente. E claro que eu não estou sozinha. Não é isso, Filé e Otávio? Não estou sozinha aqui. E o Tom Bezerra e Tom Barros, cadê vocês, meus queridos? Ô, saudade que eu tenho de dar um cheirinho em vocês. Viu, Tom? Viu, Wilton? Bom dia, bom sabadão aí pra nós. Pois é, rapaz. Boa tarde, deu? É bom dia ainda. Você já almoçou? Você já almoçou? Não. Vou pegar o rango daqui a pouco. Ah, é? Viu? Tem um pouquinho pra mim aí? Tem um pouquinho pra mim? Pois é. Bom dia, Denise. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, essa grande audiência do programa. Hoje é dia do radialista, viu? É bom lembrar. Exatamente. Aliás, tem 2 dias do radialista, 21 de setembro e hoje, dia 7 de novembro, que é a data de nascimento de Ari Barroso, e uma lei foi estabelecida aí, aprovada. Então, o radialista ele comemora em 2 oportunidades. Eu sempre digo que o radialista é o pobre mais alegre que existe. A gente se diverte com qualquer coisa, né, Wilton? Não, o pobre, você pode encontrar o radialista que ele está sempre satisfeito, aqui, ó, sempre programando as coisas, numa felicidade impressionante. Isso é um dado importante, não é, Denise? É importante. Então, graças a Deus que existem os radialistas. Meu querido Tom Barros, boa tarde para você, Tom. Boa tarde, Denise Santiago, Wilton Bezerra, meus queridos amigos aí da retaguarda, dessa grande audiência que a gente tem também. Pois é, hoje cedinho já recebi o telefonema do doutor Anchieta Maciel, falando sobre o radialista. Eu fiquei muito feliz, como fico feliz com as mensagens que estão chegando também, até porque a gente abraça essa profissão com tanto carinho. Foi a minha primeira profissão, radialista, depois veio jornalista, depois advogado, essa coisa toda, não é? Mas, na verdade, se você juntar tudo, a essência continua sendo o rádio. Tenho certeza que o Wilton Bezerra é o rádio, eu, o rádio, Denise, eu não sei porque não conheço a origem. Mas quem começou no rádio, ele pode depois ir para a televisão, jornal, internet, o diabo que for. Mas o rádio é o que está lá dentro aqui do coraçãozinho. Viu, Denise? E vamos já. Olha, o papaizinho aqui, já estive em São Paulo, no estádio Palestra Itália, Ceará e Palmeiras, e o Ceará tirou o Palmeiras do caminho na Copa do Brasil de 94, e o Palmeiras com 5 jogadores de seleção brasileira e Vanderlei Luxemburgo, que estava no auge. Isso é história para depois. Estou dizendo que aconteceu. Já pensou, então, quarta-feira, o Ceará pode sim fazer a história, começar uma nova história, né? Eu estava lá, nesse tempo não tinha esse negócio de transmissão ao YouTube, não. O locutor estava presente. E ainda aguentei desaforo de palmeirense, que olhava para a cabine e dizia aquilo que eu já contei aqui. Time que tem Clauber Mese vai para lugar nenhum e eu ali caladinho. Bem quietinho, né, Tom? Hein? Bem quietinho, só prestando atenção, mas né? doutora, quietinho no começo, mas no fim eu me vinguei. Quando estava assim, o último minuto da partida, ele estava sentado na minha frente ainda, e eu gritava aqui na latinha, né? Time que tem Claudemésio tá tirando o Palmeiras. Eu gritei a primeira vez, ele não fez nada. Assim, na terceira, ele deu um cotoco para mim. Olhou para a cabine, deu um cotoco. Desceu, foi embora, acabou.
94, já passou. Não sei nem se esse cara tá vivo aí. Histórias do nosso comandante Tom Barros, e eu gosto de externar aqui, compartilhar todo esse carinho aos radialistas. Um grande beijo aí para esse dia, que é um trabalho muito árduo. Vamos falar de futebol. Hoje tem, às 6 horas da noite, Atlético Paranaense e Fortaleza. Claro, você vai conferir na nossa Verdinha, a rádio do meu, do seu, do nosso coração. E o tricolor, meus amigos, a gente estava fazendo uma pesquisa dos confrontos fora de casa, Wilton Bezerra. O Fortaleza só venceu o Goiás, Wilton. Ai, Denise, mas a situação não tá ruim na tabela, não. Tá, não. Mas há uma necessidade de melhorar esse rendimento fora de casa, hein, Wilton? É verdade. De um time como o Fortaleza, que vem fazendo belas campanhas, é muito natural que o torcedor passe a exigir mais. Aumenta a responsabilidade, isso todo mundo sabe. Você chega a uma certa posição destacada, você não vai ficar em zona de conforto, não. É um estágio que se consegue, mas acompanhado de uma exigência do torcedor. Então, o torcedor quer essa coisa completa, redonda, bem acabada, ganhar nos seus domínios, fazer pontos, conquistar pontos no terreno adversário, ainda mais porque o time do Fortaleza tem condições de conseguir isso. Enfrenta um atleta que está numa má situação. Eu sempre sou desconfiado de que esses times profissionais, times de grandeza, de tradição, não podem servir apenas como entreposto para a negociação de jogadores. O Atlético é assim. O Atlético é uma fábrica de jogadores e que não tem nenhum escrúpulo, não tem nenhum prurido, melhor dizendo, quando se trata de vender, de negociar os jogadores que ele cria. Mas tem bons valores, atravessa essa fase realmente decadente na competição, mas merece todo o respeito do time do Fortaleza. É um time que nesse campinho aí com grama sintética é um negócio meio difícil do jogador dominar a bola e se dominar, ficar firme na jogada, Felipe. Olha, a gente está acompanhando aí a última vitória do Fortaleza fora de casa, a única, na verdade, a última não, Denise, a única vitória fora de casa. E o Fortaleza venceu por 3-1 na oportunidade. A gente viu um passe ali de um atleta camisa 2, Tom Barros, Guilherme Tinga. E vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né, e a possível formação, porque a gente nunca sabe o que é que se passa na cabeça do Rogério. Ali o Tinga falando sobre adaptação na ala direita. E claro, falando da projeção dessa partida contra o Atlético Paranaense. A gente coloca o Tinga no papo e depois a gente discute. É contigo, Tinga. O entrosamento está muito bom, né? A gente teve muitos jogos que a gente jogou junto, teve jogos que não, né? Jogou ele, depois jogou eu na lateral. Acho que a gente está bem preparado, independente do Rogério querer jogar com um jogador mais defensivo ou mais ofensivo, ou jogar com os dois, um na linha mais na frente. A gente tem totais condições de ajudar o grupo, né? Eu acho que a gente vai ter totais condições de se preparar melhor, né? Porque o segundo turno é muito pesado, né? E também nível psicológico também, porque não vai ter mais a volta, então todos os times vão ir pro tudo ou nada, pro tudo, né? Então a gente tem totais condições de fazer grandes jogos, né? E aproveitar, né? Porque muitos clubes estão jogando 2 competições ou 3, então eles uma hora vão ter que, né? Vão sentir, né? E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, o Tinga falou aí sobre o lado direito, né, a adaptação. Tanto ele como o Gabriel Dias atua ali naquela posição e essa quantidade de jogos, ele atuando também nesse setor ofensivo. É administrar, até porque para não cansar, não extrapolar, hein, Tom Barros, a condição do atleta. É verdade. O Fortaleza vai passar agora por uma maratona. E claro que essa rotatividade ela vai ter que ser mais intensa para poupar os jogadores e todo mundo curar bem. Outro detalhe interessante que eu acho, Denise, é com relação à partida de hoje, é o seguinte. O Fortaleza, ele precisa ganhar essa partida. Precisa. O Fortaleza foi horrível no jogo aqui em Fortaleza. É verdade que estava no começo da competição, não é? Mas o Fortaleza foi um dia assim que houve um apagão. Perdeu de 2-0. Eu peguei ali, inclusive, buscando os melhores momentos. Eu não encontrei nem os melhores momentos para isso aqui. A minha curiosidade, como é que o Fortaleza estreou dentro de casa, perdendo como tá, perdeu, não jogando absolutamente nada. Pois bem, o time seguiu um rumo completamente diferente do Atlético. Enquanto o Atlético foi para baixo, o Fortaleza foi para cima. Enquanto o Fortaleza encontrou os melhores momentos, que eu não tinha encontrado nessa partida, mas nas sequentes, nas subsequentes,
ele realmente foi aprimorando a forma de jogar e de vencer e conquista um espaço como conquistou. Então, essa questão de ganhar lá fora, ganhar aqui dentro, isso daqui incomoda quando não busca uma pontuação melhor lá fora, incomoda, precisa. E eu acredito que hoje, a despeito desse medo que se tem com relação a ressuscitar os mortos e o Atlético está lá embaixo, eu ainda assim penso que essa história do Tinga que você colocou, ela tem sido muito bem utilizada, tanto pelo Gabriel quanto pelo Tinga, e pode trazer hoje mesmo, lá no estádio da Arena da Baixada, resultados positivos para o Fortaleza. É a impressão que eu tenho, sabe? A impressão que eu tenho. Gramado é um pouquinho mais veloz, mas o Fortaleza tem condições, sim, de conseguir um resultado bom hoje. O resultado que eu estou dizendo é só um empate, não é a vitória, né? Porque ganhou apenas do Goiás. E o time que vai enfrentar o Lanterna, olha, dá para trazer um bom resultado. É a minha esperança. É o vice-lanterna. A gente fala um pouco mais sobre esse adversário do Fortaleza. Vamos colocar o Tiagão aqui recheado, nosso diretor de imagem, e o Zé também. Hoje nós estamos bem sortidos, hein? Com 2 diretores, excelentes diretores, olha aí, de imagem. Bota nosso campinho aqui, por favor, virtual, gente. Wilton Bezerra. O Wilton Bezerra. Vamos nós aqui, olha, Roger Carvalho tá fora, né, gente, porque foi expulso, o Quinteiro ainda está no departamento médico, não estava sendo utilizado entre os titulares, mas temos aqui, olha, Felipe Alves, Tinga, voltando aí para a lateral, descendo na linha defensiva, Paulão, Jackson, a dupla de zaga, Bruno Melo fechando, Felipe, Ronald, Juninho, Romarinho, Yuri César e David. Pode ser essa equipe, Wilton Bezerra? Ou você colocaria Osvaldo, você colocaria o Wellington Paulista? Como é que você vê esse jogo para logo mais? Pois é, eu não entendo a utilização de Osvaldo, por exemplo, no final do jogo. E quando entrou na partida, foi totalmente esquecido. Isso revela o nível de desconcentração do time do Fortaleza no seu último jogo. As opções são várias na peça de ataque, mas eu não abriria mão do Osvaldo. A jogada do Osvaldo é muito mais perigosa pela extrema do que qualquer outra desenvolvida, até pelo lado direito. Essa questão do Gabriel Dias e do Tinga pelo lado direito, eu acho que isso devia representar uma espécie de reserva tática para o Rogério Ceni, para ele usar em determinadas ocasiões. Ele poderia formar, sem o jogador Tinga na equipe, uma formação ofensiva de 4-4-2 e 4-3-3, se ele quiser. De modo que no setor de zaga, olha aí quem está dando adeus aqui, rapaz. Olha! Coisa linda! Tudo bem? Aí que danado. Entrou no ar aqui dando adeus à galera. Não está indisciplinado, não está obedecendo mais não. Como é que pode? Pois bem, então, no sistema de zaga, Fortaleza, eu já disse, é muito feliz, né? Em ter jogadores da categoria desse jogador Paulão, por exemplo, que faz um extraordinário campeonato. Quanto ao restante da formação, exigir um pouco mais de Yuri César, usar um pouco mais pelo lado esquerdo, de forma mais aberta, não é? Eu também não entendo um isolamento total e absoluto com relação ao Wellington Paulista, mas, ao mesmo tempo em que eu digo isso, parece até paradoxal, demonstra, pelo menos essa minha observação, que o time do Fortaleza tem várias opções para ser formado, para ser formatado. De modo que está tudo bem, está tudo em casa, viu, Denise? Tudo em casa. Agora que nós estamos bem em casa, Wilton. Traga seu netinho para ir, rapaz. Deixa ele participar com a gente também. Meus amigos, olha, o Atlético Paranaense vive uma situação delicada no Brasileirão. 16 pontos conquistados em 18 jogos e o Furacão é o vice-lanterna. E o zagueiro Thiago Heleno, ele fala com a gente agora sobre essa reação que a equipe precisa ter neste momento da competição. Procurar se entrosar o mais rápido. Acho que agora chegou um cara para poder organizar nosso time, nosso clube, né, de algumas partes. A gente confia plenamente no trabalho do Paulo Tuori, né, tanto que fez um trabalho excelente, acabou voltando agora para poder nos ajudar, né, até pelo momento que a gente vem passando. Então, assim, é um cara extremamente profissional, né, ele sabe o que cobrar, né, só que isso precisa um pouco de tempo, né, nem que seja 7, 8, 10 dias para poder dar pelo menos um treino, né, eu acredito que ele não teve ainda, mas eu tenho certeza que agora a gente fora, a gente vai ter um pouco mais de tempo para poder trabalhar, de poder recuperar o pessoal também que está fora. São 11 jogos sem perder, gente. É um peso. Nós vamos colocar aqui a provável escalação no campinho para a gente discutir aí. Quem sabe Paulo Tuori pode colocar essa equipe em campo. Tom Barros, 11 jogos sem saber o que é uma vitória
pesa. É uma situação delicada para o Atlético, que o Fortaleza pode até pegar isso em uma vantagem, hein, Tom? Coisa até preocupante, porque também tem o outro lado da história, né? Você pode observar, quando você pega um time, 10 partidas sem ganhar, vice-lanterna, já teve na lanterna, é aquela situação de desconforto da zona baixa. Eu só me lembro do que aconteceu com o Ceará, que foi pegar o Bragantino, estava nessa situação, lá embaixo, lanterna, zona não sei de que, um bocado de coisa. E de repente tomou de 4. Então serve de advertência. Esse Atlético, que está aí, vice-lanterna, que há 10 jogos não ganha de ninguém, há 5 jogos não consegue marcar um gol fora de casa. Tem uma série de coisas. Esse Atlético, de qualquer forma, ele tem uma história, ele tem título brasileiro, ele está dentro de casa. Isso é que preocupa, é o ressuscitar dos mortos. Eu quero acreditar que uma advertência foi feita hoje pelo Dr. Hussein, está na coluna que eu escrevi, para que as pessoas que compõem os times da Série A, principalmente os times que estão na situação de Fortaleza, por exemplo, máxima de atenção exatamente nos minutos iniciais e nos minutos finais. Porque por aí, nesses 2 tempos, estão acontecendo as coisas. Incrível essa colocação feita pelo Dr. Hussein. Então, é a advertência que a gente faz ao Fortaleza, porque o Atlético está aí. Tem o Nicão, que a gente conhece muito Tomar bem. cuidado tem com esse Nicão, que jogou aqui, jogou bem. É a coisa, né? Não vamos também pensar que vamos passar por cima deles, estão em casa e desejando recuperação. Tomar cuidado com esse Nicão, com esse Reinaldo. Diga, Wilton, para a gente pedir um intervalo. Olha, esse time parece tem problemas, né? Tem o Thiago Zagueiro que não joga, mas olha, o Atlético tem jogadores de uma excelente qualidade. O Nicão passou aqui pelo Ceará, com aquela canhota dele. O Cittadini, meio-campista, joga muita bola. E esse Márcio Azevedo, ala pela esquerda, o senhor se lembra dele no Fortaleza, é outro excepcional valor, assim como o Eric no meio-campo. Então, olha, não tem essa história de que porque está pertinho da lanterna, ou segurando a segunda lanterna da competição, vai ser fácil. Não vai ser. E Tomás tem razão. Eles têm uma técnica, né? uma posição tomada de acelerar nos primeiros minutos. Porque a essa altura dos acontecimentos, é aquilo que eu disse, a expectativa de que o time do Fortaleza continue crescendo. O torcedor não admite mais um estágio menor. É por aí, Denise. Tomar cuidado. E eu ainda acrescento, hein? Kaiser, Reinaldo, atletas para o Fortaleza. Ó, a zaga ficar de olho. Eu peço licença rapidinho ao Tom e ao Wilton. Deixa eu mandar um recadinho antes da gente pedir o intervalo. Olha, bom dia, Alan lá do Icaraí, sempre ligadinho aqui no programa. Fortaleza vai conquistar 3 pontos, aqui é a aposta do torcedor. Luiz, Atlético Paranaense 0, Fortaleza 2. Gostaria de pedir um abraço aqui ao Anderson Marques. Um cheiro para você, Anderson. Boa tarde, Denise. O Ceará vai, olha, vencer por 2-0 no Esporte. É assunto para o próximo bloco. Bom dia, Denise. Um alô para a galerinha da Escola de Futebol, professor Amarildo Ferreira, lá na Granja de Granja. Um beijo para vocês, tá? Intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre Ceará Esporte. Rapidinho, volto já. Estamos de volta e amanhã tem, hein, Ceará Esporte, às 8h30 da noite, também na nossa Verdinha. Você acompanha este confronto. E a gente já passa a bola logo para ele, para o zagueiro, Thiago Panhussá, que ele fala sobre esse adversário. O que é que o Ceará precisa fazer para conquistar um resultado positivo? A diferença entre os dois está pouca, hein? Apenas de 1 ponto. O Sport é uma equipe que busca bastante o contra-ataque, né? Tem jogadores velozes e nós estamos atentos a isso. Eu acho que é um jogo que se assemelha ao do Santos, né? Onde tinham jogadores ali de beirada que eram muito rápidos, que estavam só esperando o momento de contra-atacar a nossa equipe. Então, temos que estar atento, né? Meus amigos, vamos deixar a Copa do Brasil só para a semana, né? Porque amanhã tem esse esporte pela frente. É confronto, eu gosto sempre de tratar como decisão, Tom e Wilton, porque o Ceará, claro, como Fortaleza, quer conquistar objetivos maiores. A gente já pode colocar aí o nosso campinho, a provável escalação aí do Vozão. Luiz Otávio fora, só lembrando. Leandro Carvalho também está fora, atletas que estão aí suspensos. O Luiz Otávio foi expulso no último compromisso. Tom, a tua análise, Tom, pode ser esse time para amanhã? Pode ser, pode ser. E vou dizer mais um detalhe. Quem lembra daquele jogo do Ceará contra o Sport? Eu acho até que o resultado poderia ter sido um pouco diferente. O Ceará estava no processo de reação, o Jacaré fez aquele gol, o Clebão fez aquele gol também, mas o Ceará acabou perdendo. As coisas estão mais ou menos assim, equilibradas, do meu modo de entender.
O Sport passou agora por um período de dificuldade, faltando vitória, mas conseguiu finalmente reencontrá-la. Vai ser um jogo muito bom. Eu acredito. O Ceará tem amplas condições, fazendo uma análise comparativa, com essa escala que você está colocando aí, que a gente está vendo, de fazer um bom resultado também. Separa as duas coisas, deixa o Palmeiras para lá, como você mesmo disse, concentra nesses momentos de início e fim. Foi assim que o Sport fez lá, na Ilha do Retiro. Então, a escalação deve ser essa daí mesmo. Eduardo, que tem alternado bons e maus momentos, até compreendi contra o Santos, ele ficar um pouquinho mais, que tem um Sotel dali da esquerda, o cara dizer, eu subi esse Sotel, dentro como, do jeito que é. Entendi. Ele tem alternado bons e maus momentos, e eu, ultimamente, até tem crescido. Do meu modo de entender, não mais. É isso aí mesmo, Thiago, Brock, Pacheco. Aliás, o Pacheco, o Wilton Bezerra, tem razão, hein? Está crescendo muito o Pacheco, jogando muita bola, muito bem. Exatamente. E o Vina não precisa falar. Léo Chu com aquela velocidade dele na esquerda. Clebão, é a hora, cara. Fez aquele golaço lá no Rio de Janeiro, faz mais um aí pronto, se estabelece, tem um Viseu agora na cola, né não, Denise? Exato, Tom. A gente continua com esse campinho aí, olha, Tom tocou em alguns pontos interessantes. Eduardo, Samuel Xavier treinou na semana inteira, né, semana passada, mas ele não estava no último compromisso, né? Então a gente já escalou o Eduardo ali, com características dois diferentes, mas já escalamos o Eduardo. A gente até pode voltar aqui o campinho, meus amigos, para o Wilton Bezerra fazer essa análise rapidinho aqui do Ceará. Só que lá na frente nós sacamos os sobes, Wilton Bezerra. O Tom já relembrou daquele golaço que o Clebão fez. É jogo para Kleber, Wilton? Eu acho que o Kleber ele merece essa oportunidade. Aquele gol ajudou muito. Antes ele avisou, colocou uma na trave, para o Vina depois fazer o gol, como uma espécie de aviso, que o gol vai chegar daqui a pouco, né? Não chore ainda não, que eu tenho impressão que o gol vai fazer. Aquelas coisas musicais que muitas vezes eu escrevo. Agora, realmente o time do Ceará ele tem alguns desfalques sérios. Você tirar dali do meio campo, da situação de proteção da zaga, o Fabinho, e tirar o Luiz Otávio, não é pouca coisa. É evidente que o Eduardo, pelo lado direito, resolve razoavelmente, porque ele é diferente, ele não tem a força, o impulso, a velocidade de um Samuel Xavier. Mas, de resto, é isso. Agora, tem que respeitar o Sport, é um time de tradição, é um adversário de tradição. E tem mais outra coisa, tem desgaste no jogo contra o Santos. Não se iluda, não. Tem desgaste. Hoje até eu conversava com meu filho aqui, e ele dizia, tem que ser toda a força pela Copa do Brasil. A preocupação tem que ser o jogo com o Palmeiras. Eu digo, pelo menos nesse ponto, eu penso diferente. Eu acho que a prioridade é do campeonato nacional. É permanecer nele. Ele é que é importante. Copa do Brasil, você entra, pode demorar meia hora ou 2 horas, 3 horas. Eu acho do grau de importância, o importante é o campeonato nacional. Agora, bora para frente, né? O que vier a gente traça, Denise. Aqui no nosso campinho a gente não poupou ninguém. Vamos ver o que, é que o técnico Guto Ferreira vai fazer amanhã. Falando sobre o esporte, o meio-campista Marcão vai falar também sobre essa partida, expectativa, o esporte que também está crescendo na tabela. Um jogo que vai ser muito difícil. A equipe deles é uma equipe bem qualificada também. Vem agora de classificação na Copa do Brasil. Então eles já vêm numa sequência muito boa também aí na competição. Então cabe a nós estar atentos e estar pronto. Seja qual for a situação que venha de lá para cá, a gente tem que estar pronto para enfrentar de igual para igual. E cuidado aí com esse esporte, hein, Ceará? Série C, Ferrão, ô Ferrão, me ajuda, Ferroviário. Tem Ferroviário em Manaus às 5 horas da tarde. Hoje, tá, gente, lá na Arena da Amazônia. É jogo também na nossa Verdinha. Ferrão que vai precisar vencer para poder, conquistar, voltar para o G4 da competição. É aquele confronto direto. Manaus na 4ª colocação e o Ferrão na 5ª posição. A gente fala agora também sobre Campeonato Cearense de Futsal, que é assunto da nossa TV Diário. Tem Clássico Rei, gente, às 4 horas, Denise, 4 horas da tarde de hoje, tem Ceará e Fortaleza, lá no Centro de Formação Olímpica. E pensa que acabou? Não, amanhã tem mais. BNB e Sumove, também às 4 horas da tarde, só que acontece lá no Paulo Sarazate. Denis Medeiros narra o Clássico Rei e Matheus Aragão, BNB e Esporte. A turma forte da nossa TV Diário. Intervalo e a grande jogada volta já já com aquele assunto que eu prometi, tá? Das mulheres mandando ver na organização da torcida do Ceará.
Estamos de volta e agora nós vamos conhecer um trabalho bem bacana realizado por mulheres que gostam do futebol. Elas se reuniram através de um grupo de WhatsApp e nem imaginavam da força que elas teriam através dessa iniciativa. Elas dão aquele brilho especial em dia de jogo. E se precisar de animação, pode contar também. Torcedoras apaixonadas, que não medem forças para apoiar o time de coração. Tua massa veio pra te ver ganhar. Não importa quem será o adversário, pois a vida é só pra te apoiar. Essas são as torcedoras raiz. Uma proposta que começou um pouco tímida e hoje ganhou uma proporção que nem elas imaginavam. E essas meninas não ficam apenas nas arquibancadas, vibrando, não. Esse amor pelo clube foi muito mais além. Um amor que se organizou e se transformou na primeira torcida organizada do Nordeste, formada por mulheres. Primeira torcida organizada de mulheres no Nordeste. No Brasil, quem impulsionou foram as torcedoras do Internacional, com o movimento Força Feminina Colorada. E aqui o objetivo segue o mesmo, a mulher como protagonista à frente de uma organização. Essa história começou tem 2 anos, né? A Vitória criou um grupo de WhatsApp. Nossa torcida nasceu através de um grupo de WhatsApp, que no início teve em torno de 20, 30 meninas. E aí o grupo foi crescendo, outras meninas foram chegando. O que é que rolava, as conversas que rolavam no grupo, em Vitória, assim, no início? Vocês discutiam algum lance de jogo, alguma cornetava, brigava ali com o Guto Ferreira? O que é que rolava nos papos dos grupos? Como o grupo foi criado em 2018, foi um ano muito difícil para o Ceará. E como a gente já tem conversou bastante, as meninas às vezes não tinham a voz que elas precisavam ter. Tanto em outros grupos, como os grupos mistos, como na própria rede social. Então, a gente viu, no dia que eu criei o grupo, eu vi que tinha essa necessidade da menina ter a voz dela, a mulher ter a voz dela no estádio. O grupo foi crescendo e hoje tem mais de 100 participações, todas mulheres. Com o crescimento, houve a necessidade de oficializar. Elas se dividiram em diretorias. E aí a gente foi juntando o útil ao agradável, juntamos o amor pelo clube, a necessidade de sermos ouvidas e nos organizamos mesmo. Né? Hoje nós temos a Vitória de vice-presidente, nós temos a Rafaela na diretoria financeira, nós temos a Darliane, que é a nossa diretoria de marketing, temos a Ana Luísa, que é a nossa diretoria de arquibancada e caravana, e temos a Liara, que é a nossa diretora de ações sociais e eventos, né? Pensando em apoiar mais mulheres, essas meninas foram mais além. Elas decidiram abraçar as causas sociais. A mais recente foi a do Outubro Rosa. Através das redes sociais, elas reforçaram a importância da prevenção para o combate do câncer de mama. Nos cuidar, temos a missão. Olá, eu me chamo Daiane, eu tenho 41 anos. Há 2 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu descobri meu câncer através de um autoexame, por isso que é tão importante, nesse Outubro Rosa, que todas as mulheres façam os seus exames, né? Além do Outubro Rosa, uma ação permanente, atrás das camisas que elas confeccionaram, vem o número 180. O número referente é da Central de Atendimento à Mulher. Em um momento que a violência doméstica está tão presente, as torcedoras reforçam que há uma saída, uma escuta, uma acolhida. O Torcedoras Raiz trouxe muito para agregar, tanto a gente como para mim, para a Janaína, como para as meninas também. Eu acho que hoje em dia a gente é o que é hoje graças a elas, a força que elas deram para a gente. Sempre entrar de cabeça em todas as ações, tudo que a gente planejava. A gente percebe assim, não tem um apoio de empresas, né? Vocês fazem porque vocês amam e vocês gostam de estar presente, mas isso precisa de um custo, tem um custo financeiro, né, Rafa? A gente tem umas mensalidades associadas, né? A gente cobra uma mensalidade que é justamente para isso, para as ações que a gente faz ações, eventos.
E a gente precisa disso, a gente não tem apoio nem do clube e nem patrocínio de ninguém. Se apoiar umas nas outras, a representatividade feminina, defender uma sociedade mais igualitária. Essas mulheres alvinegras estão em busca de fazer história. A presença delas no estádio, além de abrilhantar o espaço, reforça que é preciso quebrar barreiras do preconceito. Dia a dia tu conquista mais vitórias, tua bandeira alvinegra resplandecendo. A gente vai levar ele para muitos e muitos anos. É isso. Hoje eu anuncio que o grupo do WhatsApp Torcedoras Raiz virou uma torcida organizada. Valeu aí, parabéns aí às meninas por essa iniciativa. Tamo junto, hein? Representando aí a força feminina no nosso futebol. Meus amigos, temos um minutinho. É isso, diretor? Wilton Bezerra, o que é que a gente pode fazer um panorama rapidinho aqui nessa reta final? Atlético e Fortaleza, Sport e Ceará. Wilton, é contigo. Eu até estava discutindo aqui com o Tom Barros. Tom Barros pensa de maneira diferente, ele acha que tem que reforçar com relação à Copa do Brasil. Eu até compreendo o lado promocional disso tudo, mas a minha preocupação é centralizada no Campeonato Nacional. E hoje nós teremos um jogo importante, estaremos na Verdinha a partir de 18 horas. E amanhã o time do Fortaleza, hein? Precisa voltar a encantar o seu torcedor num jogo que eu considero também difícil. Não brinquem. Aliás, o Fortaleza hoje, Ceará amanhã. Será? E essa iniciativa das mulheres, coisa linda, viu? Linda, Apoio né? integralmente, viu? Tá. Muito bom trabalho, Denise. Muito bom, hein, Tom? Um beijo pra você, Tom. Rapaz, sempre galanteador, sempre galanteador. Esse Wilton Bezerra. Aproveita a carona e também dou meu apoio irrestrito. Agora eu digo uma coisa a você. Não rara vez o filho tem razão. Está melhor do que o pai. O filho do Wilton Bezerra está coberto de razão. Olha a Copa do Brasil, sim. Quem sabe se ela não chegar ao título? Por que não? Não teve tão perto em 94, eu penso igual o filho dele. O filho dele está melhor do que ele. Entendeu, Denise? Vamos lá. E poupar hoje, naturalmente, esses jogadores, a necessidade do Charles está numa carga pesada. Deixa o Charles ali fora mesmo. Charles, Vina, a turma forte. Que foi, Wilton? Já estão me cobrando aqui, vamos lá. Esse seu trabalho, essa sua reportagem com o Mulherio aí, impediu até que eu sentisse hoje fortes emoções, sabe? Foi? Já estava meio tremendo. Seu Wilton! Depois eu me explico por quê, viu? Rapaz, se animou, Wilton Bezerra. Olha, 11 horas e 57 minutos. Tá vendo, minha gente? Um beijo, tá, Wilton Bezerra? Tom Barros. Tchau. Olha, eu vou tirar um mês de férias, hein? No dia 9 de dezembro a gente se encontra aqui novamente, se Deus quiser, com saúde. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada também. Também, né, Tom? Tamo junto, Tom. Tá falando. Um beijo, tá, gente? Muito obrigada aí pela essa parceria. Agora vocês acompanham Leudson Rosa no Comando 22 e segunda-feira tem a grande jogada às 11h15 falando de tudo o que aconteceu neste fim de semana. Papai, tchau, tchau.